Fala galera, beleza? Tudo bem? Saudação aí aos alunos, estudantes, né, do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo. Sou o professor Leandro, professor de língua portuguesa. Vou fazer com vocês os comentários da segunda semana do segundo PET, tá ok? Nós vamos trabalhar basicamente isso daqui, ó. A língua portuguesa ao longo do tempo e variação linguística no português brasileiro. E também interpretação textual, que é o principal aí. Na questão de número 1, a pessoa que propôs aí a atividade, ela colocou um texto teórico, né, sobre a linguagem, a língua, no caso aí de Mikhail Bakhtin, falando que a língua é vista como um fenômeno social, histórico e ideológico. A língua varia conforme essas variantes aí também, né? E depois ele propôs um texto teatral aí de Plínio Marcos para pessoas que estão presas, né, dentro de um detento, né, para evitar o contágio da AIDS, do vírus da AIDS, né? Ela adaptou a linguagem para poder alcançar essas pessoas lá, tá? Então, vamos ler o texto, né? Vamos valorizar o texto dele aí. Segue parte do texto. Aqui é bandido. Plínio Marcos, atenção malandragem. Eu não vou pedir nada, eu vou te dar um alô. Te liga aí, AIDS é uma praga que rói até os mais fortes. E rói devagarinho. Deixa o corpo sem defesa contra a doença. Quem pegar essa praga está ralado de verde e amarelo. Não tem doutor que dê jeito, nem reza brava, nem choro, nem vela, nem ai Jesus. Pegou AIDS, foi pro brejo. Agora sente o aroma da perpétua. A AIDS passa pelo esperma e pelo sangue, entendeu? Pelo esperma, pelo sangue. A AIDS não toma conhecimento de macheza, pega lá e pega pra cá. Pega pra lá e pega pra cá. Pega em homem, pega em bicha, pega em mulher, pega em roçadeira. Para essa peste não tem bom. Quem bobeia fica premiado e fica um tempão sem saber. Então te cuida, sexo só com camisinha. Então o objetivo do texto ficou claro, né? Nesse final aí. Então a pessoa, aqueles detentos, se eles quisessem fazer sexo, eles tinham que se cuidar, se preservar, né? Usando os preservativos aí no caso com a camisinha. E ele mostrou aqui, tem AIDS passa pelo esperma e pelo sangue, as formas de contato. Então, qual é o objetivo do autor desse texto? Aqui, ó, a pergunta é, qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? Para poder interagir melhor com eles, para poder alcançar o entendimento deles, né? Então, bem fácil isso aí, para buscar identificação por meio da linguagem, para atingir o maior número de detentos, para que eles entendessem a mensagem, ok? A questão de número 2 é um texto aí, daqui a gente já sabe de quem é. Ó. Eu queria surfar. Então, a pessoa que escreve esse texto aí é um surfista, né? Então, já está na cara aí na primeira linha. Só que uma coisa importante que eu queria dar essa dica para vocês, quando vocês forem fazer prova do nível de Enem, vestibulares de universidades, né, particulares, próprias, vestibulares próprias das universidades, que não seja o Enem, é muito importante a gente ler primeiro o enunciado da questão, para depois ler o texto, porque senão você pode ler desnecessariamente o texto duas vezes, né? Tem questão que você não precisa ler duas vezes o texto, tem questão que vai exigir, né? Tem questão que você vai buscar informação só lendo no nível superficial. Então, você lendo a primeira linha, a segunda ou o texto, você já consegue detectar a informação lá, superficialmente. Mas tem questão que eles vão exigir de você, você fazer uma interpretação textual. É você fazer uma inferência, uma dedução. Então, olha para você ver a pergunta dessa questão aqui. No trecho, eu ia conseguir ficar em pé na minha triquila tigrada, sair do backside, subir no lip, trabalhar a espuma, irra. Essas expressões destacadas são gírias próprias de que grupo social? Então, uma pergunta dessa aí é uma pergunta de graça, né, gente? Mas eu vou ler o texto só para valorizar o texto. Vamos lá. A praia de frente para a casa da avó. Eu queria surfar. Então, já mostrou quem é, né? Então, vamos nessa. A praia ideal que eu idealizo, no caso particularizado de minha pessoa, em primeiramente, seria de frente para a casa da avó, com vista para o meu quarto. Ia ter umas plantaçãozinhas de água de coco e, em vez de chão de areia, eu botava uns gramadão presidente.
Assim o Zé e os caras não fica grudando quando vai dar os rolé de corcel. Então vamos nessa. Na Praia dos Sonhos, que eu falei, é o sonho. Teria menos água salgada. Menos, porque a água é feminina. Eu ia conseguir ficar em pé na minha triquila tigrada, sair do backside, subir no lip, trabalhar na espuma. Irra. Então, quem escreveu esse texto aí? Né? Então, as expressões próprias dos surfistas, porque lá no começo do texto está mostrando. Então, eu tenho que fazer a interpretação desse texto, buscar, falar, não tem necessidade, então, porque a questão não exige. Se a questão exigisse, até que eu trabalharia. Então, o texto dele aqui está parecendo que ele está conversando, né? Não está parecendo que ele está escrevendo, né? Então, o autor aí, ele replicou a oralidade do surfista, que tem muitos erros olhando da perspectiva da norma padrão, né? Mas da perspectiva da comunicação, tá beleza, ele se fez entender, eu entendi, você entendeu também. Mas na escrita da norma padrão tem realmente muitas inconsistências aí, tá? Então a resposta é, no caso aí, é os surfistas, tá bom? Questão 3, ele colocou pra gente aí, ler o texto e peça o que se pede, não, né? E faça o que se pede. Então foi erro lá do pede. Aí no caso aí, ele colocou uma música, né, do Lobão. Colocou trecho da música aí pra gente trabalhar aí, tá? Então, essa pergunta aqui vai pedir um pouco sobre uma teoria gramatical, de composicional. Então, vamos ler a canção e depois trabalhar lá. Geografia de verdades, guanabaras postiças, saudades banguelas, tropicais preguiças, a boca cheia de dentes, de um implacável sorriso, morre a cada instante, que devora a voz do morto, e com isso, ressuscita vampira sem o menor aviso. E eu sou lobo bolo, tipo para rimar, com ouro de tolo? Oh, Narciso, peixe ornamental, diz-me outra vez, eu, ou em banto baiano, ou em português de Portugal, de Natal, né? Então, se você quiser escutar a música aí, né, a música do Lobão, você pode clicar em cima aqui do link aqui, que ele te guia, te leva para essa música aí. Questão. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos de sentido. Nessa letra, agora, atenção, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Então ele está perguntando aí no texto, na pergunta, duas coisas. O autor explora o extrato sonoro e o uso de termos coloquiais. É importante isso daí, porque se eu considerasse só o extrato sonoro, eu teria mais de uma resposta. Mas ele também perde termos coloquiais. Olha a letra A. A letra A entraria na resposta se fosse só a primeira coisa. Quando um doce bardo brada a toda brida. Aí eu tenho uma aliteração, né? Quando eu tenho repetição de consoantes. E a assonância é repetições de vogais, né? Então, ó, bardo brada a toda brida. Parece até um trava-língua, né? Então ele está brincando e explorando esse extrato sonoro. Mas tem aqui uso de termos coloquiais? Não tem, né? Em velas pandas suas esquisitas rimas. Posso até colocar aqui também o extrato sonoro, mas termos coloquiais não. Que devora a voz do morto. Acho que não encaixa em nenhum dos dois. A letra D. Lobo bolo. Aqui eu brinquei, né? Lobo bolo. Aqui eu tenho uma assonância, a repetição do O, né? Lobo bolo. Né? E está brincando como se fosse como uma rima, né? E depois, a segunda parte da questão, que é o uso de termos coloquiais. Tipo para rimar, com ouro de tolo. Então, esse tipo para rimar aqui é um termo coloquial. Os adolescentes usam muito, tipo assim, né? Tipo, aí vai dar um exemplo, tipo aquilo ali. Então, isso é um termo coloquial, um termo da oralidade, né? A gente deve evitar esse tipo de expressão na hora de fazer um texto oficial, uma redação mais com fins
de exame, de vestibular, a gente deve evitar esse tipo de expressão, tá ok? Então a resposta correta vai ser a letra D, porque a letra D tem a primeira parte, lobo, bolo, e tipo para rimar. Também esse ouro de tolo aqui é uma expressão, um provérbio, né? Algo que é um ouro de tolo, é ouro que não é ouro, né? Então poderia entrar também nessa classificação aí de termos coloquiais, tá bom? Então tisme, tisme, outra vez, não, né? Então se você quiser uma resposta mais técnica, você pode dar uma printada aí e copiar isso daí, tá tudo aí que eu falei, tá bom? Então vamos para a próxima aí. A questão de número 4, ele pede para comparar os textos 1 e 2, que trata de aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil. Esse aqui também é outro tipo de questão que tem muita coisa para se ler e cobra pouca coisa. Olha para você ver, ó. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, texto 2, em relação aos usos sociais da língua revela. Então a pergunta está em cima de qual texto? Texto 2. Então parece que você nem precisa ler o texto 1 direito, né? Precisa só o texto 2. O texto 1 está falando que a língua portuguesa veio com os navegantes, colonizadores e comerciantes e chegou aqui no Brasil. O Brasil é muito grande, a língua nossa varia. Tem diferenças regionais e diferenças sociais, né? Todo mundo sabe disso, né? O português falado pelo mineiro é diferente, né? Tem uma variante em relação ao português dos paulistas, dos gaúchos, dos cariocas, então isso aí é bem tranquilo para a gente, né? Essa variação regional, né? Ok? Agora o texto 2, aí sim, que é baseado em cima dele, vamos ler. Barbarismo é vício que se comete na escritura de cada uma das partes da construção ou na pronunciação. E em nenhuma parte da terra se comete mais essa figura da pronunciação que nestes reinos, por causa das muitas nações que trouxemos ao jugo do nosso serviço. Porque bem como os gregos e romanos haviam por bárbaras todas as outras nações estranhas a eles, por não poderem formar sua linguagem, assim nós podemos dizer que as nações da África, Guiné, Ásia, Brasil barbarizam quando querem imitar a nossa língua. Gente, esse texto aqui foi escrito pelo gramático João de Barros, né? E é um texto altamente preconceituoso. Ele está falando que o português ele é originário lá de Portugal, né? Então, esses outros países, essas outras nações, regiões, África, Guiné, Ásia, Brasil, eles barbarizam. Aí vem o professor, o que é barbarismo, né? Barbarismo é quando você pega palavras de outro idioma, de outra região, e coloca dentro do seu idioma, né? Então, isso é você colocar palavras estranhas, né? Palavras bárbaras dentro do seu. A gente tem, pela lógica, a gente tem que contextualizar a palavra. Para nós aqui, a gente teria que aportuguesar a palavra. Você já comeu hot dog? Né? Só que hot dog é uma palavra, para nós, uma palavra estrangeira, uma palavra inglesa. Né? Por que a gente não aportuguesa a palavra? Né? Então, você, com certeza, já comeu cachorro quente, que é o hot dog. Né? Então, você trazer esses estrangeirismos, né, essas palavras para a nossa língua, é bom e é ruim, né? Para quem está conectado, né, com o que está acontecendo no mundo, as mudanças na linguagem, a pessoa fica situada, mas para quem não está também, fica perdido. Uma vez eu estava numa palestra, um moço falando lá para a gente, lá na igreja, falando assim, pois a gente está aqui, a nossa staff se juntou, organizou e fez decisões e tal. E eu, meu Deus, o que é staff? E eu tive que parar e perguntar para ele, ô irmão, o que é staff? Ele falou, não, a staff é a liderança. Mas por que ele não usou a palavra liderança, né, em vez de usar a palavra staff, né? Então tem gente que odeia isso, né? Se a gente falar português, por que a gente não prioriza? Agora, eu confesso para você, você também há de confessar que às vezes a gente usa sem nem perceber, né? Então a gente usa muito essa palavra top, né? Ah, isso é top, isso é uma coisa que é o máximo, né? É muito bom. Então a gente às vezes introduz essas palavras sem nem
perceber. A gente tem que ter cuidado para não ter um excesso, porque você pode comprometer o entendimento da pessoa lá do outro lado, né? Tá ok? Então, o João de Barros ele é preconceituoso em relação a essas nações que pegaram o idioma português, porque ele fala que eles barbarizam e é o seguinte, quando querem imitar a nossa língua. Para ele, as outras nações só imitam, né? O português não pertence às outras nações, é uma imitação do português. Então vamos lá, que essa questão aqui é grande, né? Essa questão aqui foi a mais difícil, né? Então vamos lá. Em relação aos usos sociais da linguagem, ele revela, João de Barros, letra A, uma atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações a serviço de Portugal possuíam e, ao mesmo tempo, de benevolência quanto ao conhecimento que os povos tinham de suas línguas, ele não é nada benevolente aí no texto dele, né? Ele é preconceituoso. Então, a letra A, descartada. Letra B, atitude preconceituosa relativa a vícios culturais das nações sob domínio português, dado o interesse dos falantes dessas línguas em copiar a língua do império, o que implicou a falência do idioma. Até aqui estava certo, né? Quando ele colocou implicou a falência do idioma, ele não falou que o português de Portugal ele faliu. Estou falando que essas nações elas podem, de certa forma, corromper, né, com seus barbarismos, certo? O desejo de conservar em Portugal as estruturas da variante padrão da língua grega? Não. A questão da língua grega aqui deu um exemplo, ó. Se comete por causa. Porque bem como os gregos e romanos haviam por bárbaros todas as outras nações estranhas a eles, por não poderem formar sua linguagem. Então, os gregos e romanos, eles levavam a língua deles para os povos conquistados. Então, ele está dando o exemplo. Não está falando que Portugal usa estrutura da língua grega, não. Então, não é essa a informação. Então, está errado. A letra D, está até marcadinha aqui, né? Adesão à concepção de língua como entidade homogênea, né? Algo que não muda, aliás, algo constante, né? E invariável, e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Na concepção de João de Barros, a língua ela é homogênea e não heterogênea. Ela é invariável, só que a língua ela é variável, né? E ele nega a ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Então, para ele, para João de Barros, a perspectiva é essa aqui. A resposta correta é a letra D. Mas só que hoje, olhando, a gente estudando a língua, a linguagem, é uma linguagem totalmente preconceituosa. O português é só de Portugal, né? Então, muitos estudiosos falam, né? O português Portugal, o português brasileiro. Porque tamanha é a diferença, né? Quando teve aquele acordo ortográfico, juntou-se aquelas nações que falavam português e foi tentar entrar num consenso. O que mudava em um, o que mudava em outro, para que haja um entendimento maior daquilo que é publicado num país, para quando for ler um texto que foi publicado aqui no Brasil, uma pessoa lá de Portugal, lá de Guiné, for querer ler o meu texto, o nosso texto, alguém que publicou, e ela conseguir entender aquilo ali, não ser duas línguas portuguesas, né? Em vez de ser tentar fazer uma língua só, tá? A letra E é a atitude crítica que se estende à própria língua portuguesa. Então, ele não critica a língua portuguesa, ele critica o barbarismo dessas nações e tal, certo? Aí ele pediu aí para justificar a resposta, né? Se você quiser dar um print aí, a posição de João de Barros em relação aos usos sociais da língua portuguesa é antiquada e preconceituosa, ao dizer que África, Guiné, Ásia e Brasil barbarizam quando querem imitar o modo de falar e escrever dos portugueses. Ele também, no finalzinho aqui, ó, ele nega que a língua também pertence a esses povos, né? Então, porque ele fala que são imitações portuguesas, né? Mas o português sim pertence a esses povos, tá? Gente, acabou, né? Semana 3. Então, essa aí foi a correção da semana 2. Se der tudo certo, na próxima semana eu vou tentar a gente fazer um encontro pelo Google Meet, né? Como todos nós estamos querendo fazer, a escola está gostando desse procedimento. Se der certo, eu
eu solto as orientações para vocês lá nos grupos e o link também, tá bom? Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Estudem. E eu sempre quero tentar lembrar. Lá no meu canal do YouTube, eu coloquei lá uma playlist que foi até uma aluna que me solicitou as matérias que a gente ia estudar ao longo do ano, né? E já separei lá todas as matérias mais importantes que vocês devem estudar esse ano. Então, se você quiser ir adiantando, podem ir assistindo aos vídeos, fazendo resumos, né? Essa parte de literatura, a gente vai ser cobrada três escolas literárias de vocês, que é o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, né? Então, vocês podem já assistindo a esses vídeos, fazendo os resumos, fazendo questões aí de vestibular que tem aí na internet, para vocês ficarem ligados, antenados, para não perder questão, tá? Porque o país cobra um pouquinho disso aí, né? O SAS também. Então, estudem, estudantes, tá ok? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!